Quando João entrou na Diamond Motors, foi como se seu jeito simples contrastasse imediatamente com o brilho exagerado da concessionária. Ele mal terminou de dizer boa tarde e Alexandre já lançou um olhar que cortava mais que palavras. "Senhor, só para avisar, os carros daqui não são baratos, viu?", disparou o gerente, com um sorriso de canto. João, sereno, apenas respondeu: "Eu sei. É por isso mesmo que vim ver." E ali já dava para sentir que a história tomaria um rumo inesperado. Alexandre cruzou os braços, avaliando João de cima a baixo. "Tem certeza que está no lugar certo?", provocou. João sorriu de leve, aquele sorriso de quem não se abala fácil. "Se não estivesse, eu não teria entrado", disse, mantendo a calma que desmonta qualquer prepotência. Era nítido que o gerente esperava outra reação, talvez irritação, mas recebeu apenas tranquilidade. E quando alguém responde assim, a vida costuma preparar uma reviravolta daquelas. Mesmo após o comentário atravessado, João manteve o tom educado. "Quero conhecer alguns modelos, se for possível", pediu. Alexandre arqueou a sobrancelha. "Olha, possível até é, só não quero que o senhor se sinta desconfortável com os valores." A recepção assistia em silêncio, percebendo que algo estava para acontecer. João apenas respirou fundo e disse: "Desconfortável eu fico com falta de educação, não com números." E essa resposta, dita com calma, abriu a porta para tudo que viria depois. À medida que João caminhava pela concessionária, era como se a própria atmosfera anunciasse um desafio silencioso. Seu jeito simples contrastava com o ambiente de luxo exagerado, onde cada detalhe parecia feito para impressionar. Clientes circulavam com relógios reluzentes e roupas de grife, exibindo uma confiança quase ensaiada. Em meio a tudo isso, João mantinha sua postura tranquila, provando que elegância verdadeira não depende de aparência. Alguns clientes observavam João de canto, deixando transparecer aquela velha dúvida preconceituosa que muita gente conhece bem. A presença dele ali parecia quebrar uma regra invisível, a de que só quem ostenta pertence àquele espaço. Ainda assim, João examinava os carros com calma, perguntando detalhes, absorvendo informações. A simplicidade dele naquele cenário criava um contraste que chamava a atenção, mesmo sem ele perceber. A cena deixava claro que algo maior estava prestes a acontecer. A forma como João se movimentava, sem empurrar ninguém, sem se apressar, transmitia uma segurança silenciosa. E essa serenidade fazia com que algumas pessoas ao redor começassem a observá-lo com mais atenção. Era como se a vida estivesse preparando uma reviravolta, apenas esperando o momento certo para se revelar, carregando um peso que ninguém naquela sala imaginava. Os funcionários da Diamond Motors trocavam olhares rápidos e constrangidos, percebendo que havia algo errado na postura de Alexandre. O gerente analisava João como se estivesse analisando um problema, não uma pessoa. "Tem certeza de que quer ver esses modelos?", perguntou com um tom que soava quase como provocação. João respondeu com calma, mantendo firme sua educação, o que deixava ainda mais evidente o contraste entre os dois. A postura de Alexandre denunciava o julgamento. Queixo erguido, olhar impaciente, braços cruzados. Ele parecia acreditar que sua experiência no setor o autorizava a classificar clientes pelo modo de vestir. Enquanto isso, João fazia perguntas sinceras sobre os carros, sem perceber, ou talvez percebendo perfeitamente, o desconforto que causava em quem não estava acostumado a lidar com simplicidade naquele ambiente. Os funcionários, visivelmente desconfortáveis, tentavam disfarçar o constrangimento. Alguns desviavam o olhar, outros mordiam os lábios, como quem torce silenciosamente para uma mudança de atitude. Alexandre respondia às perguntas de forma seca, quase automática, sem esconder sua impaciência. E aos poucos, a tensão começava a se acumular no ar, como se algo muito maior estivesse prestes a desmoronar. Bastava João dar o próximo passo. Quando a conversa parecia tomar um rumo previsível, João deu um passo inesperado. Ele se aproximou de Alexandre e disse, com a mesma tranquilidade que vinha mantendo desde o início: "Eu gostaria de testar um carro e conversar sobre uma compra para os próximos dias." A frase, simples e direta, fez a recepção inteira levantar o olhar ao mesmo tempo.
Era como se um clique silencioso tivesse despertado a atenção de todos. Alexandre franziu o senho, claramente surpreso. "O senhor pretende comprar?" perguntou, como se aquilo fosse improvável demais para ser verdade. João assentiu, sem pressa, como quem não precisa provar nada para ninguém. A reação dele desmontava, pouco a pouco, o clima de julgamento instaurado ali. Os funcionários, antes apenas observadores tímidos, agora pareciam acompanhar a cena com real interesse. A forma como João fazia o pedido, sem arrogância, sem hesitação, mudava o ambiente. Era como se sua serenidade desarmasse o preconceito que ainda pairava no ar. Algumas pessoas se aproximaram discretamente, tentando ouvir melhor o que acontecia. Alexandre, por sua vez, lutava para manter o controle da situação, embora já fosse possível perceber que algo estava prestes a sair do script, e isso só tornava a história mais intensa. Tentando recuperar a posição de superioridade, Alexandre pigarreou antes de anunciar: "Olha, no momento só temos disponíveis os modelos da linha Premium, carros a partir de 280 mil. Ele disse isso como quem oferece um desafio, esperando que João recuasse. Mas João apenas inclinou a cabeça e respondeu: "Sem problema, eu quero ver esses mesmos." A tranquilidade dele desmontou a estratégia do gerente. A recepção vibrou silenciosamente. Alguns funcionários trocaram olhares que diziam mais do que palavras. Eles sabiam exatamente o que Alexandre estava tentando fazer. Era a velha tentativa de afastar alguém pela pressão do preço. João, porém, continuava firme, sem ostentar, sem se gabar, apenas exercendo seu direito de cliente. Isso fazia a postura de Alexandre vacilar, ainda que ele tentasse disfarçar. O silêncio que seguiu foi quase teatral. Alexandre respirou fundo, tentando controlar a expressão antes de repetir: "Tem certeza? São carros muito caros." João sorriu de leve, como quem não se impressiona com esse tipo de comentário. "Tenho sim, vamos dar uma olhada." Aquela resposta simples e serena fez o ar da concessionária mudar, como se todos ali percebessem que a história estava prestes a sair completamente do controle de Alexandre. Percebendo que suas provocações não estavam surtindo, Alexandre mudou de estratégia. Cruzou os braços, ergueu o queixo e falou alto o suficiente para que toda a recepção escutasse: "Então vamos fazer o seguinte. Se o senhor conseguir pagar o valor do carro mais barato da loja, eu mesmo libero para você levar o modelo mais caro da loja." O tom carregava ironia, uma tentativa clara de constranger João diante de todos. Alguns clientes levantaram o olhar, surpresos com a ousadia do gerente. Os funcionários ficaram estáticos, como se tivessem acabado de presenciar algo que ultrapassava qualquer limite aceitável. João, porém, não esboçou irritação. Ele apenas ajeitou a alça da própria bolsa e perguntou com serenidade: "E qual seria esse valor do carro mais barato?" Sua calma, naquele momento, valia mais do que qualquer resposta exaltada. Alexandre, percebendo que havia conquistado a atenção de todos, concluiu com um sorriso afiado: "O modelo mais barato hoje custa 280 mil. Se conseguir pagar à vista, te deixo levar um modelo da linha Premium." A recepção inteira prendeu a respiração. João apenas assentiu, sem pressa, como quem vem longe demais para se abalar com jogos psicológicos. E foi justamente essa resposta que fez algo mudar nos olhos de quem assistia, como se uma peça silenciosa da história estivesse prestes a girar. Assim que Alexandre encerrou sua provocação, um murmúrio percorreu a recepção. Os clientes trocaram olhares de desaprovação, como quem pensa: "Isso passou dos limites." Os funcionários, por sua vez, pareciam ainda mais desconfortáveis. João, mantendo a calma que sempre carregava, repetiu a pergunta sem elevar o tom: "Então, 280 mil é o valor do modelo mais barato, certo?" Seu tom firme contrastava com o ambiente pesado criado pelo gerente. Alexandre confirmou com um aceno exagerado da cabeça, visivelmente satisfeito com a própria ousadia. Mas o que ele não esperava era a resposta seguinte. João apenas respirou fundo e disse: "Tudo bem,
Eu aceito a sua proposta. Aquilo fez algumas pessoas arregalarem os olhos. Era como se ninguém imaginasse que alguém tão simples encararia aquela aposta com tanta naturalidade. E foi nesse instante que a postura da recepção mudou. A calma de João começou a despertar algo nos presentes, talvez curiosidade, talvez admiração. Alexandre tentou manter a expressão de confiança, mas já dava para notar um início de inquietação, quase imperceptível. E aquela decisão tão tranquila de João abriu espaço para um próximo momento ainda mais inesperado que ninguém ali estava preparado para testemunhar. Com a serenidade de quem sabe exatamente o que está fazendo, João se aproximou um pouco mais e disse: "Então vamos deixar tudo claro, Alexandre. Se eu pagar os 280 mil à vista, você vai me dar um carro da linha Premium? É isso?" A recepção inteira virou para ouvir a resposta. Alexandre, tentando manter o controle da situação, confirmou com um sorriso que parecia mais forçado agora. Mas, para não perder terreno, ele acrescentou uma condição carregada de malícia. "Agora, se o senhor não conseguir pagar, eu quero que saia da concessionária pelos fundos, nada de passar pela recepção." O comentário soou como um tapa na cara do bom senso. Funcionários se entreolharam indignados, enquanto alguns clientes balançavam a cabeça em reprovação. Era claro que Alexandre queria transformar aquilo numa humilhação pública. João, porém, não se alterou. "Então é isso. Eu pago à vista e ganho acesso ao carro Premium? E se não pagar, saio pelos fundos?" repetiu calmamente, apenas confirmando. Alexandre confirmou mais uma vez, achando que havia criado uma armadilha perfeita. Mas a forma como João manteve o olhar firme deixava um suspense no ar. Como se ele estivesse prestes a mostrar que aquele jogo estava muito longe de terminar como Alexandre imaginava. Quando tudo parecia definido, João abaixou-se com tranquilidade, abriu a pequena mala que carregava e tirou um envelope pardo, daquele simples, sem logotipo, sem ostentação. O gesto discreto e inesperado fez a recepção inteira silenciar. Ele colocou o envelope sobre o balcão e disse calmamente: "Vou contar aqui mesmo para não ter dúvidas." A frase, tranquila, fez Alexandre dar um passo involuntário para trás. João abriu o envelope com cuidado e começou a retirar notas cuidadosamente dobradas. Colocou-as sobre o balcão, uma a uma, organizando tudo com uma precisão quase meticulosa. Clientes se aproximaram discretamente, funcionários já não tentavam disfarçar a curiosidade. Havia algo magnético naquela cena. A simplicidade do gesto combinada ao impacto do momento. A contagem seguia, nota após nota, enquanto o ambiente ficava cada vez mais silencioso. João não demonstrava pressa, não mostrava nervosismo, apenas aquela calma firme de quem está acostumado a lidar com situações subestimadas. Alexandre observava com as mãos tensas, como se não soubesse mais se queria ou não ver o desfecho. E cada nota colocada sobre o balcão parecia aproximar a história de um ponto de virada inevitável. Quando a contagem chegou ao fim, João empurrou o montinho de notas com a ponta dos dedos e disse com a mesma calma que carregou desde o início: "Aqui estão os 280 mil." A recepção inteira pareceu prender o ar por um instante. Em seguida, ele retirou da carteira seus documentos, RG, CPF e CNH, e colocou tudo ordenado sobre o balcão, como quem diz sem palavras: "Está tudo aí, sem truque, sem pressa." Alexandre, que antes exibia confiança absoluta, agora tremia levemente ao segurar os papéis. Era evidente que não esperava por aquela cena. Funcionários cruzavam olhares discretos, alguns quase sorrindo, outros impressionados com a virada que começava a tomar forma. João, por outro lado, mantinha a postura tranquila, como se aquilo fosse apenas mais um passo natural de seu dia. A perfeição da contagem, cada nota alinhada, cada valor exato, desmontava a fantasia de superioridade que Alexandre tentava sustentar. "Tudo certinho", ele murmurou, tentando esconder o nervosismo. E enquanto devolvia os documentos, já era possível sentir que aquele momento não seria o ápice da história, mas apenas mais uma peça se encaixando em algo muito maior que estava por vir.
Após confirmar o pagamento, Alexandre, ainda abalado, perguntou quase em sussurro: "O senhor trabalha com o que exatamente?" João ajeitou a manga da camisa, olhou ao redor e respondeu com simplicidade: "Sou fazendeiro. Vim para a cidade por causa de um leilão de reprodutores de elite." A frase caiu no ambiente como um peso silencioso. Clientes que antes o subestimavam, agora o observavam com uma mistura de curiosidade e respeito. João continuou sem qualquer traço de ostentação. Nesse tipo de leilão, um animal pode alcançar valores na casa dos milhões. Então, antes de ir, resolvi ver um carro que me atendesse por muito tempo. O impacto foi imediato. Funcionários ficaram completamente imóveis. Alguns mal piscavam. A revelação desmontou qualquer dúvida sobre sua capacidade financeira. Mas, mais que isso, revelou a profundidade que estava por trás daquela simplicidade inicial. O silêncio que tomou conta da concessionária não era vazio, era denso, quase palpável. Aqueles que haviam duvidado agora percebiam a dimensão da presença de João ali. Alexandre engoliu seco, sem saber como reconduzir a situação. E mesmo assim, João permanecia tranquilo, sem fazer disso um espetáculo, apenas deixando claro que aquela história estava longe de terminar ali. Havia mais por vir, e muito mais a ser revelado. Com a atenção da concessionária inteira voltada para ele, João pegou o celular com a mesma tranquilidade de quem está apenas resolvendo algo rotineiro. "Vou confirmar uma informação", disse. E sem pressa, colocou o telefone no viva voz. Após 2 toques, o contador atendeu. "João, tudo certo por aí?" O simples cumprimento já fez Alexandre empalidecer. Era evidente que aquele homem não estava acostumado a ser subestimado. João explicou: "Estou na concessionária. Só preciso que confirme para o gerente se temos reserva suficiente para um veículo premium." Do outro lado da linha, o contador respondeu com firmeza profissional: "Claro, há uma reserva considerável disponível, sem qualquer restrição. O senhor pode pagar por transferência, Pix, cartão empresarial ou débito direto da conta da fazenda." O ambiente congelou. Era como se cada palavra fosse desmontando mais um pedaço da arrogância de Alexandre. Funcionários se entreolhavam em silêncio, alguns quase sorrindo pelo desfecho inesperado. Clientes, antes distantes, agora acompanhavam a cena com admiração. Enquanto isso, João mantinha a postura calma, como quem não precisa provar nada, apenas esclarecer. E aquela confirmação pública do contador parecia acender um novo capítulo, abrindo espaço para uma revelação ainda maior que estava prestes a acontecer. Após encerrar a ligação com o contador, João abriu novamente a mala e retirou um tablet simples com a tela já preparada. Ele o desbloqueou, aproximou do balcão e disse apenas: "Aqui está o extrato atualizado." A imagem mostrava números que faziam qualquer dúvida desaparecer. Saldo de 7 dígitos, movimentações altas, entradas e saídas de valores que confirmavam uma vida profissional sólida. A recepção inteira inclinou o corpo para ver melhor. Era impossível ignorar. Alexandre engoliu seco, tentando manter a postura, mas a expressão o traía. Seus olhos percorriam os números com uma mistura de surpresa e vergonha. Até os clientes mais acostumados à ostentação pareciam impressionados com a naturalidade de João. Não havia exagero, não havia exibição, apenas fatos. E esses fatos deixavam claro que todo o preconceito inicial não passava de um julgamento precipitado. Os funcionários observavam a cena com um certo alívio, como se finalmente a verdade estivesse ocupando o espaço que lhe era devido. João não se vangloriou, não fez discurso algum, apenas guardou o tablet e disse: "Acho que isso já resolve qualquer pendência." Alexandre assentiu, totalmente sem argumentos, percebendo que sua postura inicial estava prestes a cobrar um preço emocional e profissional muito maior do que imaginava. Foi nesse momento que a porta automática da concessionária se abriu e entrou o Dr. Henrique, um cliente influente conhecido por sua presença constante e pelos veículos de alto padrão que costumava adquirir ali. Assim que viu João, seus olhos se iluminaram. "João, mas que surpresa boa!" disse ele, abrindo um sorriso sincero. O contraste entre esse cumprimento caloroso e o clima pesado anterior não passou despercebido por ninguém. Dr. Henrique se aproximou e apertou a mão de João com firmeza. "Pessoal, este aqui é um dos pecuaristas mais respeitados do setor. Um homem de palavra, de visão.
Se este aqui está pensando em comprar um carro, é melhor tratar como prioridade. O comentário ecoou pela recepção, atingiu D'Alexandre como um golpe direto. Alguns funcionários quase suspiraram de alívio. Finalmente alguém verbalizava aquilo que já estava evidente. Percebendo a tensão no ar, Dr. Henrique se voltou para Alexandre e disse com um tom firme: "E espero que tenha atendido ele com respeito, porque seria um absurdo fazer diferente." O gerente ficou paralisado, incapaz de formular uma resposta que amenizasse o estrago. João, por outro lado, apenas sorriu de maneira discreta, como quem entende que a vida sempre encontra uma forma de revelar quem é quem, e a entrada de Dr. Henrique apenas acelerou esse processo. Pouco depois da chegada de Dr. Henrique, outra figura conhecida entrou na concessionária: Marcos, o organizador oficial do leilão de reprodutores. Ele caminhou com passos firmes, olhando em volta até encontrar João. "Ah, estava te procurando", afirmou com entusiasmo. "Precisamos revisar algumas propostas antecipadas. Tem lote seu que já recebeu oferta na casa dos milhões." A frase ecoou como um trovão silencioso dentro da Diamond Motors. A menção aos valores fez até mesmo os clientes mais acostumados ao luxo se virarem para ouvir. Marcos abriu uma pasta e puxou alguns documentos, mostrando rapidamente a João. "Os compradores estão animados. Seus animais têm sido muito comentados. Se quiser, podemos fechar ainda hoje algumas pré-negociações." A naturalidade com que ele falava deixava claro que aquele universo financeiro fazia parte da rotina de João e não era pequena. Alexandre, que observava a cena com crescente desconforto, parecia encolher a cada nova informação. Agora não havia mais espaço para suposições. João não apenas podia pagar um carro premium. Ele era, sem dúvida, um dos clientes mais valiosos que poderiam pisar ali. Funcionários acompanhavam tudo em silêncio, percebendo que aquela sequência de acontecimentos estava transformando completamente o rumo da tarde e deixando Alexandre sem qualquer saída honrosa. Encurralado pelos fatos, pela presença de Dr. Henrique e pelas confirmações de Marcos, Alexandre finalmente respirou fundo e admitiu o óbvio. "Senhor João, o modelo Premium está liberado, inclusive o mais caro da loja, se quiser avaliar." Sua voz saía trêmula, tentando parecer profissional, mas carregando o peso de tudo o que havia acontecido. A recepção observava em silêncio. Não era mais apenas sobre carros, era sobre uma virada moral acontecendo diante de todos. João, sempre sereno, recebeu a informação com um leve aceno de cabeça. "Ótimo, Alexandre. Já já a gente vê esse carro", respondeu sem elevar o tom. Mas então completou com algo que deixou o ambiente em suspense. "Antes disso, ainda falta uma última coisa." A frase pairou no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar, despertando um silêncio tenso e quase curioso demais para ser ignorado. A postura de Alexandre se desfez um pouco mais, como se já soubesse que não havia como escapar. Clientes se entreolhavam tentando adivinhar qual seria essa revelação. Funcionários, agora totalmente alinhados com João, pareciam aguardar junto com ele. E naquele instante, ficou claro que a história tinha acabado de entrar no seu momento mais decisivo. Algo grande estava prestes a ser exposto. João abriu a mala mais uma vez, mas dessa vez não tirou envelope, dinheiro nem extrato. Tirou um documento oficial, com selo, assinatura e timbre. Ele o colocou sobre o balcão e disse com calma absoluta: "Alexandre, antes de continuar, acho que você deveria ler isso." O gerente, já abalado, pegou a folha com mãos trêmulas. À medida que seus olhos percorriam o texto, sua expressão começou a se despedaçar. O silêncio tomou conta da concessionária. Em letras diretas, o documento declarava: João era o proprietário do prédio e do terreno onde a Diamond Motors funcionava. Havia comprado tudo 3 anos antes. Funcionários levaram a mão à boca. Clientes recuaram um passo, chocados. O peso da revelação caiu primeiro sobre Alexandre, que perdeu momentaneamente a força nas pernas, apoiando-se no balcão para não cair. Era a verdade chegando com força, sem gritos, só clareza. Alexandre, pálido, tentou articular uma frase, mas não encontrou palavras. João manteve o olhar sereno, sem hostilidade, apenas firme.
Você gerenciou este lugar durante 3 anos e nunca imaginou quem poderia ser o dono. Ele comentou com uma leveza que contrastava com o caos interno do gerente. A revelação era tão grande que o ambiente inteiro parecia respirar fundo, preparando-se para o que viria, porque ainda havia mais, muito mais. Com a revelação ainda ecoando no ambiente, João pegou calmamente outro conjunto de papéis, desta vez uma pasta fina. Alexandre, talvez você não saiba, mas eu recebo mensalmente todos os relatórios da concessionária, disse sem elevar o tom. Ao abrir a pasta, mostrou páginas impressas com números, gráficos e observações. Funcionários se aproximaram discretamente, já imaginando o que estava por vir. Era impossível ignorar aquela virada tão silenciosa e, ao mesmo tempo, tão poderosa. Com a revelação ainda ecoando no ambiente, João pegou calmamente outro conjunto de papéis, desta vez uma pasta fina. Alexandre, talvez você não saiba, mas eu recebo mensalmente todos os relatórios da concessionária, disse sem elevar o tom. Ao abrir a pasta, mostrou páginas impressas com números, gráficos e observações. Funcionários se aproximaram discretamente, já imaginando o que estava por vir. Era impossível ignorar aquela virada tão silenciosa e, ao mesmo tempo, tão poderosa. João virou algumas páginas e destacou trechos com o dedo. Aqui estão lançamentos que não correspondem ao que realmente acontece na loja. E aqui, despesas infladas. E aqui, justificativas criativas demais para gastos que não deveriam existir. A palavra não era dita, mas pairava no ar. Manipulação. A recepção inteira percebia que, além do tratamento injusto, havia uma gestão profundamente falha e talvez até desonesta. Em seguida, João ergueu o olhar, desta vez encarando Alexandre com firmeza. E tudo isso seria ruim por si só, mas se sola a forma como você trata as pessoas. Não havia raiva, apenas uma clareza contundente. Hoje, você humilhou um cliente sem necessidade, e não foi a primeira vez. Alexandre abaixou a cabeça, sem conseguir sustentar o olhar. E naquele silêncio, todos entenderam que a revelação não era apenas sobre números, era sobre caráter. Depois de expor toda a situação, muitos ali esperavam uma demissão imediata. Mas João respirou fundo, fechou a pasta e disse algo que ninguém imaginava. Alexandre, não vou te mandar embora. A frase gerou murmúrios, mas João continuou. Em vez disso, você vai trabalhar na minha fazenda em Uberaba como assistente administrativo por 1 ano. O choque percorreu a recepção como um vento forte. Não era punição cega, era reeducação. João explicou com calma. Lá, você vai aprender a lidar com pessoas de verdade, entender o peso das responsabilidades e descobrir o valor do respeito. Alguns funcionários sorriram discretamente, entendendo a profundidade daquela decisão. Era uma chance rara, duríssima, mas justa. Alexandre, reenvergonhado, assentiu em silêncio. Sabia que merecia algo muito pior e, ainda assim, estava recebendo uma oportunidade de recomeçar. Em seguida, João chamou Carla, uma funcionária que havia observado tudo com postura impecável. Você assume interinamente a gerência até avaliarmos a transição definitiva. A recepção aplaudiu discretamente. João então completou. E a partir de hoje, qualquer pessoa que entrar nesta concessionária será tratada com igualdade. Não importa a aparência, conta bancária ou estilo. A frase ecoou forte, inaugurando um novo capítulo que mudaria o clima daquele lugar para sempre. Com tudo resolvido, João olhou para o montante de dinheiro ainda sobre o balcão e disse algo que ninguém esperava. Esses 280 mil não vão para o caixa da loja. Quero que sejam usados para treinar toda a equipe em atendimento humano e acolhedor. A reação foi imediata. Os funcionários se entreolharam surpresos, alguns com brilho nos olhos. Era um gesto que transformava uma humilhação em um investimento em pessoas. João continuou com a calma que marcara toda a tarde. Quando a gente aprende a tratar o próximo com dignidade, até os erros se transformam em força. E isso vale mais do que qualquer carro. A frase simples e profunda ecoou pela concessionária. Clientes que assistiram ao desenrolar da história começaram a aplaudir espontaneamente.
Não era aplauso por riqueza, era por caráter, por postura, por humanidade. Carla, emocionada, agradeceu a confiança. Funcionários se aproximaram de João para cumprimentá-lo e a tensão pesada que dominara o início do dia se transformou em um ambiente leve, quase celebrativo. João apenas sorriu e acrescentou: no fim das contas, não é a aparência que define quem somos, é como tratamos as pessoas quando ninguém está olhando. E essa frase encerrou a cena como uma marca permanente na memória de todos ali. Histórias como essa servem para lembrar que ninguém sabe o tamanho da luta que o outro carrega. E mais importante ainda, mostram que respeito não é um favor, é um dever básico. João não precisou levantar a voz, nem revidar com raiva. Ele simplesmente mostrou que quem tem caráter não precisa provar nada para ninguém. Agora, olhando para sua própria vida, quantas vezes você deixou que a opinião de alguém te diminuísse? Quantas oportunidades você deixou passar porque duvidaram de você? A reflexão é simples, mas poderosa. Você quer viver como quem julga ou como quem transforma? Como quem humilha ou como quem inspira? Porque, no fim das contas, é a forma como você trata os outros que determina até onde você consegue ir. E talvez esse seja o momento perfeito para reorganizar as suas atitudes, suas metas, suas escolhas. Se alguém já te subestimou, a melhor resposta é crescer, aprender e evoluir tanto que não reste espaço para dúvida alguma. E agora eu te pergunto, o que você vai aplicar dessa história na sua vida? O que você vai mudar a partir de hoje? Me conta nos comentários, quero saber sua visão. E antes de sair, lembra de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar recebendo histórias transformadoras como essa. Seu crescimento começa com um passo simples, e esse passo pode ser agora.